Bu! Eu me chamo Bruna Miranda, eu sou recém-formada e não tem como eu começar esse vídeo de uma maneira diferente. Eu vou ter que iniciar esse vídeo pelo começo. Quando eu me formei, o primeiro baque foi me encontrar envolta de vários medos, anseios e angústias, mas principalmente lotada de questionamentos. E o primeiro deles é: como eu arranjo o meu primeiro emprego? Então eu vou contar pra vocês como eu fiz pra encontrar os meus primeiros empregos, o que hoje eu não faria e o que hoje eu faria pra conseguir o meu primeiro emprego logo depois da faculdade. Diferente da área corporativa, que foi uma área que eu trabalhei antes de trabalhar como dentista, antes de fazer a faculdade de odontologia, vai montar o nosso currículo, colocar pacote Office, habilidade no Excel, inglês fluente, espanhol fluente, proatividade. Não faz sentido quando se trata de ser dentista. Então, o que eu coloco no meu currículo? Aqui no cantinho para vocês o meu currículo e como eu montei ele. Assim vocês vão ter uma base legal de como montar o de vocês. Eu lembro que eu coloquei alguns conceitos que eu aprendi dentro da faculdade, algumas coisas que eu lembrei que eu tinha um pouco mais de habilidade por conta de alguns casos que eu peguei dentro da faculdade. E você não vai colocar a palavra não, eu não faço, eu não quero. Você vai colocar as coisas que você realmente faz, você vai ser honesto e entenda quem é a pessoa que você quer que te contrate, quem é o tipo de clínica que você quer que te contrate. Sim, você vai moldar o seu currículo vendo quem você quer que se vislumbre com ele, quem você quer que goste dele, quem você quer que os olhos daquela pessoa se destaquem. No meu currículo, como eu não fiz muitos cursos durante a faculdade, como outros colegas fizeram e saem como dentistas muito mais completos, eu coloquei tudo que eu fiz no meu meio acadêmico mesmo. Então, todos os artigos que eu publiquei, a iniciação científica que eu trabalhei, painéis que eu apresentei, os eventos que eu participei, enfim, tava tudo ali. Então, quem visse o meu currículo ia perceber que eu sou uma pessoa extremamente ligada à ciência, a artigos, que gosto de estar bem atualizada sobre o meu trabalho. Além disso, eu tive uma escolha de manter dentro dos cursos que eu fiz um curso de isolamento absoluto. Assim, as clínicas e os donos de clínicas que vissem o meu currículo iam perceber que quando eu faço dentística restauradora, eu isolo absoluto. Porque quem vai fazer um curso de isolamento absoluto e não vai isolar? Não faz sentido nenhum, né? Então ali eu já tava moldando como eu queria que me vissem, eu queria que entendessem como eu trabalho. Para quem você vai enviar esse currículo e como achar pessoas que realmente queiram te contratar? Você vai lá no Google e vai colocar assim: vagas de emprego dentista. Vão aparecer N vagas, várias que não vão caber para o seu estilo, porque são para especialistas e não para clínico geral. Mas você vai procurar as vagas para clínico geral. Geralmente essas vagas elas especificam como é o tipo de profissional que elas desejam para aquela vaga. Você pode se eleger a ela a partir de um telefone, e-mail. Tem algumas que não colocam, infelizmente, nenhuma informação de contato. Essas, infelizmente, não tem o que fazer, é tchau e benção. Tem os contatos, então você separa esses contatos e envia mensagem no WhatsApp. Se o contato realmente for um telefone que você precisa fazer a ligação, faça a ligação. Mas prefira sempre o WhatsApp. Na hora de enviar o seu currículo, você digita assim: oi, tudo bem? Meu nome é fulana, dentista recém-formada, e eu gostaria de enviar meu currículo a partir dessa vaga aqui que eu vi no Google. Manda o print. Aí a pessoa vai responder se sim ou se não, você envia o seu currículo. Uma coisa muito legal de se fazer e que eu acho que destaca você e diferencia é você colocar o seu trabalho de alguma maneira, um antes e depois. E para quem tá procurando o dentista, com certeza, se ele gostar do seu trabalho, ele vai chamar você para uma entrevista. A coisa que eu fiz e hoje eu não vejo com bons olhos é ter ligado para algumas clínicas que não colocaram nenhuma vaga. Eu simplesmente procurava clínica de odontologia no Google e ligava e ficava perguntando: oi, vocês precisam de clínico geral aí? Eu vejo isso como uma pessoa que está atrapalhando o fluxo das coisas, porque esse telefone ele serve para pacientes ligarem procurando informação. Ele só vai estar disponível para essa procura de vaga se disponibilizar no Google para isso. Se não, é para informações para pacientes. Então você tá quebrando o fluxo das coisas. E ficar também mandando no WhatsApp, enchendo a caixa de mensagens, não faz sentido nenhum. Quando ou não, você pode estar estragando uma oportunidade futura que você pode ter dentro daquele meio. Eu acredito fielmente que se alguém tivesse me dado esses conselhos e dicas quando eu estivesse recém-formada, eu estaria muito mais tranquila e não precisaria aprender tudo isso sozinha. Outro lugar muito legal de procurar emprego é pelo LinkedIn. Eu já consegui emprego lá, é bem tranquilo de mexer.
Agora eu vou contar um pouco sobre as experiências que eu tive dentro da odontologia até agora. Eu sou recém-formada há 1 ano e meio e eu vivi algumas experiências nesse 1 ano e meio. Sempre o que a gente vê na rede social é realmente o que está acontecendo por trás das telas. E isso não é porque nós estamos mentindo, porque a gente não quer ficar vibrando a nossa infelicidade. Eu acho que a rede social é sim um espaço muito feliz. A gente tem que abrir o espaço também para as coisas verdadeiras e os perrengues que a gente passa na vida. As histórias que eu vou contar, então, não busquem saber de onde é, mas só aceitem e entendam o que aconteceram comigo e que podem acontecer com você, como podem acontecer com qualquer outra pessoa, porque essa é a vida. A gente lida com pessoas, pontos de visões diferentes, criações diferentes, e é a coisa mais normal do mundo termos embates. Nas primeiras semanas de formada, eu fui fazer a extração de um dente e na faculdade eu só fazia extração de siso. Impressionante. Então já estava incutido na minha mente que sempre que tivesse um siso a gente tem que tirar. E nem sempre, né? Então caiu na minha mão eu fazer a extração de 2 dentes bem destruídos. Essa boca tinha os sisos inferiores bem destruídos também. E acabou que eu não tinha lido na ficha do paciente direito e quase, tá, gente? Quase, isso não aconteceu. Eu tirei o siso ao invés do dente destruído, mas deu tudo certo porque minha chefe na época entrou no consultório, acho que foi Deus, alguma coisa, e falou assim, não é esse dente, é o outro. Eu, opa, peraí, vamos fazer o outro então, mas quase, ó, por pouco. E desde então eu prestei muito mais atenção no plano de tratamento e dei muito mais atenção a isso. Em certas coisas a gente vive realmente como um alerta, sabe? Ó, presta atenção que sempre vai ter essa sorte. Era um siso sozinho lá atrás, ele não tinha muita função, mas era o dente do paciente, é ele quem escolhe isso, né? Vi uma oportunidade onde eu trabalhei que foi muito feliz e infeliz ao mesmo tempo. De todas as oportunidades são assim, sempre tem as coisas boas e as ruins, né? Até você ter seu próprio consultório, tem as coisas muito boas e tem as coisas muito ruins, isso é normal, é comum. Como eu disse, essa é a vida. Eu tava muito animada porque era um emprego logo no começo da carreira e eu, no meu primeiro dia, cheguei em casa, meu pai foi atrás de mim assim, e aí, Bruna, como é que foi? Como é que você tá se sentindo e tal? E eu lembro de ir caminhando pro meu quarto, peguei as minhas coisas para tomar banho, fui até o banheiro e ele foi vindo atrás, porque ele, obviamente, ele queria ouvir o que eu tinha para dizer sobre meus primeiros contatos com odontologia sempre. Tava chorando já, indo pro banheiro, e eu não queria mostrar para ele que eu estava chorando, porque na minha concepção, adulto não traz problema pros pais, então eu tento agregar problemas o mínimo possível pros meus pais. Mas nesse dia foi bem difícil, porque eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou contar pro meu pai que o que eu sempre sonhei não é nada do que eu imaginava. E quando eu comecei a trabalhar nessa clínica, eu fui entendendo as divisões diferentes de um dentista que ele estava com pressão, estava contente com ser dentista, ele estava disso mais e ele me expôs isso. Só que quando eu fui trabalhar lá pela primeira vez, eu não tinha conhecido ainda o ambiente, eu cheguei em um ambiente extremamente diferente do que eu estava acostumada dentro da faculdade. Eu estava assim lá, ele mal atendia, ele estava contratando alguém porque ele precisava muito dessa ajuda. Mesmo chegando em casa naquele dia, já chorando, e meu pai, tadinho, ficou todo preocupado, tinha 2 opções: ou desistir completamente dessa história, né, desistir dessa oportunidade, ou bater de frente com ela. Então, nessa mesma noite, depois do meu banho, e todos os meus materiais, deixei tudo, ó, limpinho, embaladinho, esterilizado. Eu chegar assim, não consegui, por um santo motivo. Quero que eu não pense que eu não tentei, que agora são 2h20 da manhã, minha mão tá toda queimada, porque eu estava selando o material para levar para esterilizar amanhã na clínica, fazendo de tudo para dar a melhor coisa para os meus pacientes que não têm condições de ter a melhor coisa. Independente de quanto eles vão me pagar ou qualquer coisa assim, eu quero uma odontologia de qualidade. Coloquei em 2 gavetas, obviamente pedi permissão para fazer isso, não era obrigada a comprar nenhum material, mas eu levava os meus materiais porque eu realmente queria entregar o meu melhor. E até hoje eu faço isso, eu tento entregar o melhor que eu posso e tudo que eu tenho. Até hoje eu tenho a chave, eu não atendo com frequência lá, atendo bem de vez em quando um paciente pede por mim, me manda mensagem, mas eu tenho total liberdade de ir lá atender. Aprendi com ele também muitas outras coisas. Ele hoje em dia tá bem, tá curado, graças a Deus tudo passou. Situações que a gente vive, realmente pra gente entender como existem realidades, situações que a gente não pode julgar, que a gente só pode fazer o melhor que a gente pode naquele momento.
Eu também vivi algumas outras situações sobre esse meu jeito de ter essa fidelidade tão grande com minha ética, com algumas coisas que eu acredito e levo comigo, que eu bati de frente com pessoas que pensavam de uma maneira diferente, não errada, porque cada um tem o seu ponto de visão. Tinha um problema muito grande para vender planos de tratamento. Eu gosto de montar um plano de tratamento e demonstrar de todas as maneiras possíveis para o paciente que aquilo é necessário, que aquela forma é a melhor forma de se fazer aquele plano de tratamento. Mas de nenhuma maneira eu fico tentando convencer ele a comprar aquilo. Eu sempre falo para os meus pacientes lá no meu consultório ou em qualquer outro consultório, se você for fazer em outro lugar, faz desse jeito. Eu sempre dou o caminho se eu não for a solução para eles, porque ninguém é obrigado a gostar de mim. Que eles, como leigos, e eu, como uma profissional da área, posso pelo menos dar as chaves para as portas para eles conseguirem ter a função devolvida, o sorriso estético devolvido. Enfim, qual for a situação, mas eu sou a profissional e eu preciso fazer isso. Então, por esse jeitinho que eu tenho, um pouco difícil por muitas vezes, eu escutei comentários que me amedrontaram muito. Ter que restauração não pagava conta, por terceiros de comentários como, no consultório dela ela vai conseguir vender, só vai faltar abrir as pernas para os pacientes dela. Isso tudo, gente, já foi conversado, foi resolvido, tá tudo certo. Só que às vezes as pessoas erram e isso machuca. Eu chorei muito e eu me perguntava, será que essas pessoas estão certas? Será que realmente esse é meu futuro? Será que eu tô fadada a isso? Eu tô sentada aqui no banheiro, mas eu não quero que a minha mãe me veja chorando. Eu começo uma merda, sabe? Que a falta de reconhecimento, a falta de profissionalismo das pessoas, a falta de senso machuca pra caramba. Foi muito triste pra mim essa época, chorando, eu não tinha vontade de nada, tinha que engolir seco muita coisa, porque eu precisava daquele trabalho para curso, para fazer congresso, vendo a Bruna como uma futura profissional que eu tanto almejo ser. Infelizmente houve tantos comentários ruins sobre minha pessoa, sobre a minha forma de apresentar o plano de tratamento para o paciente, que eu saí muito descrente de mim de lá, que eu não encontraria um emprego tão rápido. Eu pensei que na nossa clínica eu e o Henrique estaríamos ferrados, tanto que eu falava para Henrique, você que vai ter que apresentar plano de tratamento, Henrique, sou boa nisso e tal. Essa conversa existiu. Hoje em dia, eu apresento a maioria dos planos de tratamento do meu consultório. O primeiro paciente que entrou dentro do meu consultório, ele fechou um plano de tratamento de mais de 10 mil reais com a gente. Então, nem sempre a visão que a outra pessoa tem sobre você ou sobre a odontologia que você preza é certa, sabe? Às vezes é só diferente. Então, eu acho que na odontologia e em tantas outras profissões, como recém-formado, não existe o certo e o errado, mas existem jeitos e maneiras diferentes de se fazer a mesma coisa. E a que mais combina com você é o que você tem que fazer e a que mais você acha correta. Se você acha certo agir dessa maneira, age dessa maneira. Se você acha certo agir daquela maneira, age daquela maneira. Confie em você, confie no seu coração e esteja sempre, sempre muito grudadinho com os seus princípios e éticas. Isso é muito importante. Falando em existir jeitos diferentes de se fazer uma mesma coisa, vão sempre existir dentro da odontologia o jeito mais fácil de se fazer uma coisa, mas não sempre o que dá o melhor resultado, e o jeito mais difícil, mais demorado, mais caro, porém o melhor jeito que vai entregar o melhor resultado, a melhor longevidade para aquele paciente. Dentro desse caminho de escolhas que a gente tem todo atendimento, eu sempre me questiono, e se fosse o meu pai aqui nessa cadeira? E às vezes é. E se fosse a minha mãe sentada nessa cadeira, como eu gostaria de agir? Como eu gostaria que alguém agisse com os meus pais? Como eu gostaria que agissem comigo mesma? E vocês podem ter certeza que como o Henrique me trata lá na cadeira da Utrush, é a mesma maneira que eu ou ele tratamos qualquer outra pessoa lá. Por muitas vezes a gente trata até as outras pessoas muito melhor do que nós dois, porque olha, eu demoro demais pra voltar no dentista. Perdão. Dentista recém-formada para dentistas recém-formados aí do outro lado, os conselhos que eu entrego e dou para vocês é que vocês sempre estejam fiéis, éticas e ao que foi ensinado que é certo. Diversas vezes, ainda dentro da graduação, eu escutava de muita gente a seguinte frase: mas você vai ver, no mercado de trabalho não funciona assim, as pessoas fazem completamente diferente. E eu sempre me questionei quando eu ouvia esse tipo de frase dentro da minha cabeça, obviamente,
Por que então que a gente aprende dessa maneira? E por conta desse questionamento eu comecei a ler artigos sobre cada coisinha em 2 opções, uma mais fácil e uma mais difícil. E acreditem, sempre tem uma revisão sistemática comprovando o porquê o jeito mais difícil, ou mais demorado, ou mais caro de se fazer é sempre o melhor a se entregar para o seu paciente. Mas obviamente, se você não tem essa oportunidade, faça o melhor com o que você tem naquele momento. E entregue o melhor trabalho que você consegue de todo o coração, corpo e alma. Eu tenho certeza que as recompensas virão. Hoje, amanhã, ano que vem, daqui 3 anos, mas elas virão. Porque tem poucas pessoas fazendo o básico muito bem feito. Então, isso já te destaca de uma maneira absurda. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu realmente tentei ser o mais honesta, completa possível. Dentro do vídeo, quem me mandou as perguntinhas vão perceber que eu respondi de uma maneira ou de outra. Então eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, vejo vocês no próximo.